Fala galera, muito boa noite. É um prazer ter novamente vocês aqui no nosso canal Ciência Descomplicada para mais uma semana de dicas aí, né? Mais uma pequena aula, né? Hoje nós temos uma que o pessoal está chamando muito de Fast Live, né? Então vamos falar um pouco aí sobre toda semana a gente fala de alguns aspectos interessantes, né? E aí essa semana um aspecto que o pessoal vem me pedindo muito para falar é justamente sobre a aprovação, né, seleção de mestrado, doutorado. Muitos estudantes estão aí nessa labuta, né, seleções, e aí muitas incertezas, né, em relação ao que vai acontecer, né, nesse momento de pandemia. Mas aí eu já quero iniciar a nossa conversa tranquilizando vocês, dizendo assim que editais estão saindo, e inclusive tem editais abertos aí para programas de mestrado, doutorado. A pesquisa científica não pode parar, né? O que move o conhecimento do mundo é justamente a pesquisa científica, e essa ela não poderia parar, e ela não está parando, né? Então tem vários editais abertos, vários editais que ainda estão por abrir, e é necessário ficar atento em alguns aspectos, né? É interessante você pensar que a seleção de mestrado, né, e doutorado, mas eu falo especificamente para quem vai se submeter a uma seleção de mestrado, porque eu acho que é um primeiro impacto, assim. Eu acho que quem vai para uma seleção de doutorado já passou pelo mestrado, então eu acredito que já sofreu um pouco, já sabe inclusive um pouco aí do processo de seleção e um pouco do que é que vai passar em um programa como esse de pós-graduação. Mas as dicas vão servir para ambos os casos, né? E aí é interessante de nós pautarmos em alguns aspectos que são essenciais e que vão basicamente definir a sua aprovação de sua reprovação. Logicamente, no final desse vídeo eu vou fazer uma observação, tá? O nosso vídeo é bem rápido e eu vou fazer uma observação mais rápida ainda, para vocês ficarem com essa maldade no coração e às vezes não se decepcionarem com alguns programas de pós-graduação. Então, basicamente aqui nós vamos ver algumas dicas bem práticas, bem diretas, bem objetivas, para vocês estarem pensando um pouco, né, e aí indo para essa seleção com um pouco mais de maldade aí no coração, e aí evitar algumas surpresas, tá ok? Já comenta aí de qual instituição você é, qual instituição você pretende, né, se submeter, e a sua área de atuação. Eu vou estar fazendo um sorteio aí no final da nossa live, um sorteio de uma bolsa do nosso curso de preparatório para mestrado e doutorado, que ele está iniciando hoje, tá ok? Hoje às 19 horas, aliás às 21 horas, estará sendo postada a primeira aula do nosso curso de preparação para mestrado e doutorado. Ele está com um desconto aí de 60%, e esse desconto é só até amanhã, tá ok? Então quem quiser aproveitar, esse desconto ele vai ser só até amanhã, 60% de desconto, e aí ele lhe dá direito a uma consultoria comigo, professor Danilo, ao vivo, só eu e você, para você tirar todas as suas dúvidas aí de maneira virtual, tá ok, pessoal? Então vamos lá para as dicas sem mais delongas, porque eu não gosto muito de enrolação. Então a primeira dica que eu dou assim para quem está tentando enveredar por esse caminho, assim, parece trivial, mas que muita gente não faz, é conhecer o programa de pós-graduação que você está tentando submeter. Em qualquer área, seja a área da saúde, ciências exatas, né, humanas, sociais, etc. Por que isso, né? Conhecer o programa que você você está pretendendo cursar a sua pós-graduação, ela é muito necessária. Por quê? Porque é justamente através desse conhecimento que você vai ter uma ideia, por exemplo, quais as disciplinas eu vou cursar nesse programa de pós-graduação. Como é que ele funciona? Como é que... porque eu tenho certeza que algumas pessoas que vão se submeter principalmente ao mestrado, às vezes não tem uma ideia boa assim de como é que funciona o programa. Mas basicamente um programa de mestrado ou de doutorado são em média aí 2 anos, no caso do mestrado, no caso do doutorado são 4. No caso do mestrado são em média 2 anos, e aí é como se fosse uma graduação. Você vai lá, você vai assistir algumas disciplinas, você vai ter que realizar algumas atividades, e no final, que é a parte principal, assim, você vai ter que apresentar o que a gente chama de dissertação no mestrado e de tese no doutorado. Danilo, tem diferença? Sim.
O mestrado ele prepara você principalmente para a questão do ensino, né, para a questão da docência. Já o doutorado ele é mais direcionado à pesquisa, né? Então ele já lhe torna pesquisador, o doutorado. Então não tem essa diferença aí didática e clássica. Mas no geral o que vai acontecer é isso. Você vai pagar algumas disciplinas e aí você vai elaborar um estudo, e esse estudo ele vai ser publicado, você tem que publicar artigos e todo aquele processo. Então assim, é necessário você conhecer o programa, é necessário você conhecer quantas disciplinas você vai ter que pagar, né? Porque a grade das disciplinas, elas se parecem muito. Você vai ter que pagar análise de dados, metodologia, algumas disciplinas que são específicas de cada programa, mas cada programa ele tem as suas disciplinas. Então, é necessário você conhecer, por exemplo, esse aspecto, para que você possa se programar em relação a assistir essas aulas. Às vezes você mora fora, então de repente no primeiro ano, principalmente no mestrado ou doutorado, você vai ter que pagar essas disciplinas para nos anos ou no restante do tempo seguinte você ter aí aquele aporte e tempo para estar realizando a sua pesquisa. Então às vezes você mora longe, você tem que se programar em relação a esses aspectos de estar assistindo aula, que é um aspecto essencial. Sem essas disciplinas você não vai conseguir terminar o seu mestrado, o seu doutorado. Então conhecer o seu programa, conhecer como ele funciona, quais as linhas de orientação, isso é essencial. Vou já falar nisso na parte mais de edital, né, que vai envolver essa parte de conhecer o programa de uma maneira geral. Mas ter uma visão da instituição também é muito importante, como é que ela trabalha, como é que ela funciona, isso é essencial. Uma dica, especialmente já falando nesse aspecto aí, para quem é de fora, para às vezes quem é de outra cidade, que é o que normalmente acontece, e vai se submeter a uma seleção de mestrado, doutorado, uma dica que eu lhe dou é você conhecer, né, o seu orientador, o seu possível orientador, porque alguns programas eles também direcionam, né, os orientandos que são aprovados nas linhas de orientação e por orientador. Mas é interessante, principalmente se você não estudou naquela instituição, se você não fez sua graduação naquela instituição, que você conheça alguns professores, e aí já começa uma maldade no seu coração. E aí eu já vou passar uma sinceridade aqui. Muitos programas hoje em dia, tá? Muitos programas, eles infelizmente tendenciam a algumas aprovações. Eu não vou nem entrar nesses méritos, porque eu acredito que quem está aqui sabe disso. Eu vou já falar do sistema de seleção de mestrado e doutorado. E aí há uma certa tendência em alguns casos. Eu não estou dizendo que são todos os casos, e eu também não vou citar nome de instituição. Mas eu acredito que vocês já viram falar em algum exemplo de um aluno que a maioria dos alunos aprovados no mestrado de tal instituição são os alunos de lá. Por que às vezes isso acontece? Pode ser uma tendenciosidade? Pode. Mas pode ser que o aluno que estudou lá, ele conhece os orientadores, ele conhece como os orientadores gostam de trabalhar, o método de escrita desses orientadores, já sabem mais ou menos como é que o sistema funciona. Então são alunos que estão mais ambientados, né, naquele processo de seleção. Não que você, se você for de fora de outra instituição, como eu, a instituição que eu fiz, o meu mestrado, ele não é, e muito menos o doutorado, ele não são instituições que eu estudei, não são. Então isso não quer dizer que se você não estudou naquela instituição, você não vai ser aprovado na seleção, não estou falando isso. Mas é interessante você conhecer os professores de lá, o modo de escrita. E aí se você não tem a oportunidade de ir até aquela instituição, né, de uma maneira prévia, principalmente agora num período de pandemia, tente dar uma olhada no currículo Lattes dos professores. Normalmente no edital, eu vou já falar sobre isso, no edital das seleções é colocado lá quais são os orientadores, quais as linhas de pesquisa e os orientadores. E é interessante você olhar o currículo desses orientadores, né? Se você tiver a oportunidade de em alguma rede social conhecer alguns discentes, alguns alunos que estudam lá, especialmente os que fazem parte do programa que você almeja está entrando, também é muito interessante, porque eles vão conseguir te dar algumas dicas, né? Alguns professores a gente sabe que são um pouco mais ranzinhos do que outros, isso é fato. Eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram de que o que fazer quando o seu orientador mais te desorienta, mas isso acontece demais em programas de mestrado e doutorado, então tem que ter um pouco de paciência e já tem que saber que isso é uma coisa que pode acontecer. Mas é como eu disse, se você não tem a oportunidade de ir até daquele determinado local, principalmente agora,
Então faz uma consulta aí pelo Lattes, né? Olha o que é que esses professores estão pesquisando, qual a linha de pesquisa dele. Se você viu que aquele professor é da linha de pesquisa que você quer, que você almeja, então já dá uma rastreada naquele professor. Olha como é que é o padrão de escrita dele, baixa alguns artigos daquele professor, olha como é que ele gosta de escrever, como é que ele gosta de... onde ele gosta de publicar, quais os principais temas de interesse, porque isso é importante. Porque vai ter, em muitos editais, tem uma etapa... e se eu não poderia dizer 100% dos editais, eles analisam um projeto de pesquisa, que é um projeto que você vai elaborar, e lá na seleção eles vão avaliar. Então, se de repente os professores que vão avaliar normalmente são professores da própria instituição e alguns professores de fora, mas os professores da instituição eles já conhecem normalmente um método que eles trabalham, um modo de escrita, porque eles produzem muito juntos, né? Fazem artigos juntos, publicam juntos. Então essa questão do método de escrita ele se torna bem mais ambientado. Então uma dica importantíssima. Uma dica assim que parece besteira, mas que muita gente não faz, por incrível que pareça. Estuda edital, pessoal. O edital, lá tem todas. Primeira coisa, o edital é o que vai lhe nortear. Lembre-se que uma seleção de mestrado e doutorado ele é um concurso. Então tem várias pessoas concorrendo a um número reduzido de vagas. E principalmente se o seu programa de mestrado, doutorado, ele tem bolsa, então muita gente já vai almejar essa bolsa. Então assim, fique muito atento a esse edital, às etapas de seleção. A que você vai ser submetido para ser aprovado ou não nessa seleção desse mestrado, doutorado. Então tem muita prova escrita, né? A questão das provas. Então, quais são essas etapas? Você pode ter uma prova escrita, você pode ter só uma... E essa prova escrita ela pode envolver diferentes modalidades de prova. Então, desde uma prova objetiva até uma prova dissertativa, que é o mais comum, porque é o que eles querem avaliar, se você sabe escrever, que é um aspecto que você vai ter que fazer, querendo ou não, no sistema de pós-graduação. Então, o que é que você vai ter que submeter? Uma prova escrita, é uma entrevista, né, a arguição, é a análise do seu projeto, que normalmente são as etapas que estão presentes na maioria dos editais de mestrado e doutorado. Então tem que ficar atento a esses aspectos, análise de currículo, o que é que vai ser analisado no seu currículo. Então é interessante, e assim, é interessante que você não deixe para, eu vou me submeter à Universidade X, a seleção, e aí eu vou olhar o edital agora, né, quando sair o edital. Não. Olhe os editais anteriores, porque eles costumam ser bem parecidos, né? Olhe os editais anteriores, vejam como foi o processo de seleção, qual foi o estilo de prova, porque, por exemplo, às vezes a prova é dissertativa, mas eles dão as referências para você estudar. Aí imagine se você deixa de olhar essas referências, se você deixa de olhar esses artigos, esses livros, esses capítulos que ele pede para você fazer uma leitura. Então, se você deixa de fazer essa leitura, você já está um passo atrás, às vezes, do seu concorrente que fez essas leituras, já tem uma boa fundamentação teórica em relação àqueles temas. E aí, consequentemente, ele vai desenvolver, se for uma prova dissertativa, ele vai se desenvolver bem melhor do que você. E aí a nota dele vai ser melhor. Então, assim, é importante ficar de olho nesses aspectos. E aí, em relação a essas etapas de seleção, algumas são clássicas, como, por exemplo, a análise do seu projeto de pesquisa. Então assim, pessoal, vai se submeter a uma seleção de mestrado, doutorado, atente-se muito bem ao seu projeto de pesquisa. Faça correções o máximo que puder até você enviar a versão final, né, que normalmente agora o envio, como está em época de pandemia, ela está sendo de maneira virtual. E aí uma dica importantíssima que eu dou para vocês. Agora, como está em época de pandemia, vários editais eles estão colocando para analisar e selecionar as pessoas, né? Pelo projeto, pelo currículo, né? E aí eles estão tirando uma parte, por exemplo, que é a entrevista e a apresentação desse seu projeto, a arguição do projeto de pesquisa, que era uma etapa que era muito realizada. Só que agora, na época de pandemia, esses editais que estão saindo agora, eles estão excluindo essa parte. Então, se você tem medo de falar em público, você acha que ia ficar nervoso ali na frente dos avaliadores, porque começa a arguição. Basicamente, você senta aqui e na sua frente tem 3, 4 avaliadores. E aí, cada um está com uma cópia do seu projeto na mão
e aí você vai apresentar inicialmente qual é a sua ideia de pesquisa, e aí eles começam a fazer uma série de perguntas em relação àquele seu projeto. E aí é uma etapa que agora não está se fazendo, mas pós-pandemia eu acredito que vai voltar. Então, assim, eu não estou dizendo que não possa ter, não vai ter, né, no seu edital, mas eu estou vendo que muitos editais que estão saindo agora não estão colocando a parte da edição e da entrevista, tá ok? Então, assim, já que não tem essa parte, foque na escrita do seu projeto de uma maneira bem limpa, de uma maneira bem precisa. Peça ajuda a outras pessoas, né, que entendem um pouco de metodologia, faça uma correção bem feita de português, faça uma correção bem feita, principalmente em relação ao método. Siga a estrutura. Vários editais eles já dizem assim, ó, no projeto de pesquisa deve vir essa estrutura. Então siga muito bem essa estrutura do seu projeto de pesquisa. Faça um projeto bem direcionado, bem descrito, principalmente na parte de método, né, na parte da sua metodologia, ou seja, como você vai desenvolver essa pesquisa. Porque é justamente nessa parte, e eu vou já falar em entrevista, apesar de que vários editais não estão trazendo, mas é importante que se coloque, na entrevista, por exemplo, o principal aspecto que vai ser questionado para você são dois. Em relação à plausibilidade da realização da sua pesquisa, ou seja, é possível realmente fazer essa pesquisa? Você vai conseguir? E aí outra coisa que eles perguntam muito, vou já colocar para você, é sobre método. É clássico isso. Eles vão perguntar sobre sua metodologia, porque eles querem saber, pessoal, se vocês sabem metodologia. Basicamente é isso. E assim, é uma verdade que precisa ser dita também, mas o professor que está lá na pós-graduação, no mestrado ou doutorado, ele não está esperando que você vá lá para o mestrado ou doutorado sem saber de nada para aprender absolutamente tudo lá, não. É claro que ele sabe que muitas coisas, você sabe também, que muitas coisas você vai aprender lá, tem vários cursos, várias capacitações e etc. Mas pressupõe-se que você já tem um conhecimento prévio, né? E que, porque nenhum orientador quer pegar um orientando para ter trabalho, né, pessoal? Isso é uma verdade que precisa ser dita. Então o orientador lá, ele não vai lhe ensinar, ele já quer que você traga as coisas lá, que você aprenda e que você já traga as coisas do jeito que são necessárias, tá ok? Então é muito importante que você tenha uma boa fundamentação. Se você não sabe muita metodologia da pesquisa, sobre normas, ABNT, Vancouver, estuda sobre isso antes da seleção e escreve seu projeto seguindo o máximo dessas normas, porque você vai ser avaliado quanto a isso, tanto na sua seleção quanto após, quando você estiver lá dentro do programa, você vai ser cobrado em relação a esses aspectos. Um outro ponto, que é ponto de avaliação também de vários editais de mestrado e doutorado, é a análise do currículo, tá? O currículo, ele é muito importante. O seu currículo lá é importante para tudo, né? Mas para essas seleções ele se faz ainda mais importante, porque é através do currículo que o programa vai ter uma ideia de como é você na pesquisa. Olha, você é uma pessoa que participa de congressos, que publica resumos simples e expandidos em anais de eventos, é uma pessoa que publica artigos científicos, porque se você não você vai ter uma pontuação muito baixa em relação a a análise do seu currículo. Porque basicamente na análise de currículo ele coloca assim, ó, você publicou artigos? Sim. Quantos? 5. Aí cada artigo ele vale uma pontuação. Exemplo, meio ponto. E aí você já tem 2,5 numa pontuação que varia de 0 a 10. Então quer dizer que a pessoa que ela não tem nada no currículo, não publicou resumo, análise, nada, não participou de nenhum projeto de extensão, alguma coisa do tipo, ela vai ter uma pontuação menor. Isso não significa, você pode estar pensando aí, Danilo, meu Deus, eu não tenho absolutamente nada, nunca publiquei um artigo. Não se desespera, várias pessoas estão nessa situação. E aí o conselho que eu lhe dou, se você está com um currículo um pouco fraco, aí vamos colocar, não tem muita publicação, não participou de muitos projetos, então eu aconselho que você dê um gás maior nas outras etapas, na questão de um projeto de pesquisa, tá, bem feito. Se tiver uma entrevista, demonstrar segurança nessa entrevista, respostas, etc. Então assim, eu coloquei aqui, prepare o seu material. Por que também isso? Muita gente, a seleção é semana que vem, aí vocês sabem que você precisa comprovar o que você tem no currículo. Não adianta você dizer que tem 10 artigos publicados se você não tem. Então você tem que comprovar.
E aí, às vezes, a gente não acha algum certificado, alguma coisa, então já se antecipa. Já procura esses certificados, já vê onde eles estão, já procura seus artigos, o que você tem publicado, para você deixar esse material no jeito. E assim, essa questão de preparar o material, não é só o material físico, mas assim, se, por exemplo, você está no final da sua graduação, ou você está próximo de concluir o seu mestrado, e aí você vai entrar no doutorado, ou está próximo de concluir a sua graduação e você quer se submeter a um programa de mestrado. Então, consequentemente, você tem que ir preparando seu currículo nesse caminho. Vai participando de congressos, vai participando de análises, vai publicando artigo, participando de projetos, participando de uma monitoria, porque tudo isso vai servir de pontuação no seu currículo, na sua seleção. E aí, logicamente, se você não tem essa pontuação, vai ficar um pouco mais difícil as coisas. Então, preparar, né, todo o percurso, preparar um terreno para, como o pessoal diz, você depois realizar toda a colheita. Uma outra coisa que é essencial é a entrevista, tá? Que, como eu disse, nos editais atuais eles estão tirando um pouco por conta dessa questão presencial, e aí eles não estão também realizando de uma maneira virtual. Mas aí pode voltar nessa perspectiva, ou em alguns programas eles podem fazer, né, com a quantidade reduzida de pessoas, tendo todo aquele cuidado e etc. Então, assim, na entrevista, quando você for para a entrevista, é como eu disse anteriormente, o que é a entrevista? Basicamente você vai se sentar de frente a 3, 4 pessoas, as pessoas estão com seu projeto de pesquisa, né, e aí elas vão fazer uma série de perguntas. Primeiro, elas vão perguntar sobre seu projeto. Será que esse projeto só é possível de fazer? E aí você tem que ter argumentos muito bons para isso. Porque se o pessoal sente um pouco de insegurança, eles já podem imaginar que você não conhece muito bem de metodologia da pesquisa. E aí eles podem imaginar que você vai dar um pouco de trabalho no programa. E como eu disse anteriormente, eles não querem pessoas que dão trabalho no programa. Então, demonstrem segurança. Estudem bastante metodologia da pesquisa, porque é a principal coisa que eles vão perguntar. Eles vão perguntar sobre o seu problema de pesquisa, como você pretende resolver esse problema de pesquisa. Em relação ao método, eles gostam de perguntar muito como é que você vai analisar esses dados. Porque, por exemplo, se você é da área de exatas, da área da saúde, muita gente vai dizer assim, e é uma coisa necessária, você conhecer, por exemplo, a bioestatística, você conhecer estatística. Se você é de outras áreas, né, da área de humanas, ciências sociais, é necessário você conhecer os métodos de análise qualitativa. Como é que você vai realizar uma pesquisa e ter um resultado significativo em relação àquela sua pesquisa, se você não sabe analisar esses dados ou não sabe que método você vai usar? E aí eles costumam, às vezes, te colocar em algumas pegadinhas, né, dizer, mas não seria melhor esse outro método de análise? Exemplo, imagine que você vai analisar a relação entre obesidade e morte por Covid. E aí eles perguntam qual seria a melhor estatística para você obter esse resultado. Aí você vai pensar, será que um teste de correlação dava certo? Aí algum orientador pode dizer, ou algum avaliador celular pode dizer, bem, mas será... E o que é que você acha de um teste de regressão? Às vezes nem ele próprio conhece, pessoal. Mas aí você tem que demonstrar um certo domínio teórico em relação a isso, nem que você não saiba totalmente, mas você tem que demonstrar um certo conhecimento teórico em relação a isso, porque se ele percebe que você está muito deficiente nessa parte de metodologia, isso vai diminuindo um pouco e consideravelmente a sua pontuação na entrevista, tá ok? E além disso, eles gostam muito de perguntar se você, por exemplo, se você é de outra cidade, se você tem disponibilidade de estar lá na faculdade, se você trabalha, né? Basicamente eles querem saber se você está disponível a fazer o programa de pós-graduação sem desistir. Porque quando pessoas desistem, isso daí não é uma característica boa para o programa, porque a universidade ela não fica vista com bons olhos pela CAPES, tá ok? Um outro aspecto que tem diferentes seleções é a questão da proficiência. Muito se pede aí a proficiência em língua inglesa. Então, se você já tiver a oportunidade, já vai fazendo algumas proficiências para você obter o certificado, porque aí você consegue comprovar no seu sistema de pós-graduação. E se a prova de inglês ela fizer parte da seleção, eu aconselho que você vá estudando um pouco de inglês, especialmente aquele inglês mais instrumental, né, para você ler e resolver questões em relação àquele determinado assunto, porque também é um aspecto muito importante. A proficiência, você vai ter que comprovar uma proficiência no seu sistema de
de pós-graduação, de mestrado, doutorado, porque pressupõe-se que você vai ler várias coisas, e essa leitura ela pressupõe não só a leitura no idioma português, mas também outros idiomas. E aí, como o inglês é muito difundido, é muito cobrado a proficiência em língua inglesa. E aí você pode fazer o processo de seleção, ou você pode estar aqui porque de repente você fez e reprovou, e aí você queria saber por que você reprovou. E aí justamente a questão polêmica que eu disse que eu ia falar. Alguns programas, pessoal, eles tendenciam um pouco a sua aprovação de algumas pessoas. Então às vezes você tem um bom currículo, você tem um projeto bem escrito, você faz uma boa prova. Mas aí quando você vai para a entrevista, como às vezes só do pessoal não ir bem com a sua cara, eles podem colocar uma nota lá embaixo. Danilo, mas isso não existe. Existe, pessoal, existe. Não adianta a gente negar não, porque isso acontece em vários casos. É claro que nenhuma universidade vai assumir, né, que isso existe. Mas as seleções hoje em dia elas estão assim, infelizmente. Mas é como eu disse anteriormente, isso não significa que você vai ser reprovado, né? E aí se você reprovar, não vá ficar com aquela tristeza crônica e pensando, eu não sirvo para nada, esse tipo de coisa. Porque se você ficar com esse pensamento, infelizmente vai criar um bloqueio ainda maior para você estar participando de outras seleções, né? Eu tenho amigos que foram reprovados 2, 3 vezes numa seleção de mestrado e hoje já estão terminando o doutorado. Então assim, a dica que eu dou é não desistam, vão se capacitando. Se vocês se submeter a um programa, a uma seleção de mestrado, doutorado e não der certo, é a hora de você repensar o que você fez de errado, né? E aí, às vezes, melhorar um pouco o projeto, melhorar um pouco o inglês, dar mais uma estudada em metodologia, porque às vezes essa foi sua deficiência no processo de seleção. São alguns aspectos que são essenciais, tá? Algumas dicas aí para vocês. E aí eu não poderia, né, deixar de lançar aqui, que é justamente produção aí. A produção agora está trabalhando de maneira virtual, mas produção, coloca aí quem foi o sorteado aí, quem comentou aí durante a aula, uma bolsa só para esse curso, né, o preparatório para a seleção de mestrado e doutorado, que como eu disse no início da aula, ele está com 60% de desconto somente até amanhã, tá? Então hoje é dia 8, amanhã é dia 9, amanhã acaba essa promoção. E aí hoje, né, às 21 horas já tem a primeira aula desse preparatório. E aí ao longo do mês, né, as aulas elas serão liberadas e o aluno também ele tem o direito de uma consultoria, uma mentoria, né, ao vivo comigo, com o dia marcado e etc. Todas as informações estão lá na plataforma. Então todo aluno vai ter direito a uma consultoria ao vivo para a gente conversar e ver a sua situação de uma maneira específica, e aí possivelmente a gente dá algumas dicas em relação a esse aspecto e melhorar aí o seu padrão de aprovação na sua tão sonhada seleção de mestrado e doutorado. Tá ok, pessoal? Então essas foram algumas dicas aí bastante rápidas. Eu espero grandemente ter ajudado vocês a abrir um pouco mais a mente para esse campo. Então assim, pegue o seu edital da sua universidade que você está pretendendo fazer essa seleção, dê uma analisada, dê uma estudada, veja como vai ser a prova, tente dar uma melhorada no currículo antes da seleção, isso vai ajudar muito o seu processo de seleção, e estude bastante metodologia da pesquisa científica, porque todos esses aspectos são essenciais e vão contribuir para o seu processo de aprovação. Então ok, pessoal, agradeço muito a atenção de todos, um forte abraço e que tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Um abraço e um beijo no coração, até mais.